Oi pessoal, tudo bem? Professora Kátia Zanvettor aqui para a turma de Sociologia da Comunicação. Hoje, como eu tinha combinado com vocês, eu vou apresentar a estrutura do artigo científico que vocês estão preparando para o trabalho final da disciplina, tá? Eu vou fazer uma série de vídeos, etapa por etapa, para ficar bem tranquilo, bem calmo, para vocês entenderem como funciona a produção de um artigo científico. É importante que depois de vocês assistirem essa aula, vocês comentem lá no fórum, né, que eu vou deixar aberto para vocês no AVA, e depois vocês entrem no Zoom, caso tenham dúvidas, tá? Para a gente conseguir ir orientando vocês passo a passo, tá bom? Então vamos lá, como escrever um artigo científico. Primeira coisa que a gente tem que entender desse processo é o que é um artigo científico, né? Então, o artigo, mais do que o artigo em si, ele é um resultado de uma investigação, né? Então, às vezes a gente fala, vou escrever um artigo, isso é pesquisa. Não, a pesquisa é a parte que vem anterior ao artigo. É o processo de estudar, de entender o problema, de entender o contexto que você está pesquisando, né? Fazer uma investigação respondendo a um problema de pesquisa. O artigo nada mais é que apresentar para a comunidade científica o que você fez nesse processo de investigação, né? Então, quais foram as ideias, os métodos e os resultados que a sua pesquisa alcançou, né? Esse é o objetivo do artigo, é apresentar para a comunidade, no caso a comunidade científica, as ideias que você estudou e pesquisou ao longo do processo de investigação, tá? A escrita do artigo, então, ela deve começar pela metodologia e pelos resultados. Isso é um erro bem comum de quem está começando a fazer pesquisa científica, porque tende a começar a querer estruturar o artigo já a partir do começo, né? Mas na escrita acadêmica a gente orienta vocês a começar trabalhando a metodologia, tá? E aí eu vou explicar por quê. Veja a estrutura do artigo, né? Como que vai ser a estrutura final do artigo de vocês? Ela vai ter o título do artigo, vai ter um resumo, né? O que é esse artigo, o que fala desse artigo, vai ter uma introdução e vai ter uma metodologia, né? Qual foi a metodologia que vocês usaram, quais os resultados encontrados, uma discussão, né, de como vocês encontraram esses resultados, uma conclusão e uma referência. Por que a gente não começa pelo resumo ou pela introdução? Bom, porque o resumo, ele é um apanhado de tudo isso aqui, tá? Da metodologia, do resultado, da discussão, da conclusão. Você tem que dizer em poucas palavras tudo que está escrito aqui. Como que você vai escrever um texto se você ainda não que resuma esses tópicos, se você ainda não escreveu esses tópicos? Então, a gente orienta a não escrever o resumo primeiro, tá? Deixa o resumo lá para o final. A mesma coisa acontece com a introdução, pessoal. Em artigo científico, pode parecer redundante, mas é importante, é um gênero argumentativo que serve para o estudo. Então, o artigo científico, ele vai servir para que a pessoa entenda qual foi o seu processo de pesquisa, qual foi o seu processo de investigação. Para entender esse processo de investigação, você precisa contar para ela o passo a passo. Então, a introdução, ela meio que fala sobre a metodologia, um resumo da metodologia, ela traz um pouco dos resultados, ela traz um pouco das discussões e ela traz um pouco da conclusão. Então, a introdução, assim como um resumo, ele é quase um apanhado desses textos aqui, que você vai escrever de modo diferenciado. Então é isso, parece estranho, parece repetitivo, parece chato, mas é o gênero textual, tá?
E a gente tem que respeitar esse gênero textual. Então, vamos levar um exemplo aqui para vocês. Eu peguei um exemplo de um grupo que fez artigo comigo no semestre passado e vou trazer para vocês. O artigo deles é O Poder do Combate das Propagandas aos Estereótipos de Gênero. Tá? Os autores são Cauê, Fernando e Rodrigo. Então, eles pegaram aqui na metodologia, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer na metodologia: descrever o método, ou seja, a forma como as pessoas foram fazendo as pesquisas e quais as ferramentas que foram usadas na investigação. Então, o que vocês fizeram? Vocês entrevistaram pessoas, fizeram um questionário, fizeram um levantamento Vocês leram o texto? Se leram o texto, pronto, já é pesquisa bibliográfica. Tá? Se fizeram um questionamento, também já é levantamento de dados. Então, como que você aplicou essas ferramentas? Tudo isso você vai contar aqui na metodologia. Vamos ver como que os meninos fizeram? Ó, eles fizeram assim, ó. Através de um levantamento bibliográfico na área de Sociologia da Comunicação, Publicidade e Gênero, onde foram estudados diversos autores. E de um questionário feito pelo aplicativo Google Forms, viu? Onde atingiu 70 pessoas, ou seja, eles estão descrevendo, tá, pessoal? Descrevendo. Depois eu vou deixar para vocês disponível o texto dos meninos para vocês verem, lerem. Aliás, eu acho que eu já deixei lá no AVA, mas eu vou olhar de novo, tá? Então, ou seja, eles descrevem o método e a ferramenta usada. E ainda fazem uma descrição do como foi aplicado. A pesquisa ficou disponível online, blá, 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 tá? Então, nada mais é do que descrição do método e como a pesquisa foi aplicada. Percebam que para escrever isso, você já tem que ter feito o processo de investigação. Então, você já tem que ter feito o levantamento bibliográfico, você já tem que ter feito a aplicação do questionário. No caso de vocês, muitos de vocês que vão analisar filme e documentário e vídeos, já vão ter que ter feito essa análise, tá? Então, é importante fazer a pesquisa antes de escrever o texto. Aí, os resultados, pessoal. Aí, a gente vai apresentar os resultados a partir dos dados coletados da pesquisa, tá? Então, gráficos de questionário, trechos das entrevistas, parte da análise fílmica que vocês vão fazer. Então, vocês pegam lá o trecho, aquele trecho que eu tenho insistido para vocês têm que pegar o frame do filme, mostrar o frame do filme no artigo e aí colocar aqui o que vocês encontraram de resultado, tá? Por exemplo, aqui, ó, como os meninos fizeram, eles fizeram um levantamento com as pessoas, né? Você já deixou de fazer alguma coisa ou comprar aquilo porque era considerado sexo oposto? Isso era uma das perguntas que eles fizeram, né? Então, eles mostraram aqui, ó, de acordo com a figura, 58% dos participantes já deixaram de comprar algo ou fazer alguma atividade por considerar que aquilo era do gênero sexo oposto, demonstrando que os estereótipos de gênero estão presentes na sociedade. Vejam que eles pegaram um dado que eles encontraram e apontaram para um resultado, tá? É uma interpretação deles como pesquisador dos dados, tá bom? Então, essa parte aqui é a parte dos resultados. Depois, semana que vem, eu vou postar para vocês também essa parte da discussão e conclusão. E a gente vai montando todo o processo do vídeo. É muito importante, então, agora que vocês se debrucem sobre a metodologia, façam o trabalho de olhar, por exemplo, se vocês estão vendo, analisando filmes, vídeos, documentários, é importante que vocês peguem o trecho que vocês vão analisar, olhem esse trecho, passo a passo, e tentem ver onde que a teoria explica esse trecho,
né? O que a teoria diz, a teoria estudada na sociologia da comunicação, no levantamento bibliográfico que vocês fizeram, o que a teoria diz sobre esse trecho? Como que a teoria pode nos ajudar a explicar esse texto do filme, esse trecho do filme, esse trecho do documentário? Feito isso, vocês já estão fazendo uma análise fílmica, uma análise documental daquele filme, né? Daquele documentário, daquela série, não importa, tá? E aí vocês já podem começar a estruturar o texto da metodologia de vocês, tá certo, pessoal? Hoje, então, eu vou deixar um fórum aberto para vocês colocarem dúvidas sobre esse trecho ou colocarem comentários sobre esse trecho. E daqui a pouco eu vou filmar também e vou deixar disponível para vocês essa parte da discussão e da conclusão, tá bom? É isso aí, um abraço!